Bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Vixe, não, senhora, tá nas caixinhas aqui, não tá no meu fone de ouvido, não. Como é que eu mudo isso aí? Que doideira. Fala de novo alguém aí, galera. Sim. Eita, merda. Ah, tá. Oi, fala de novo. Sim. Ué, que porcaria é essa? Vou pedir pra falar assim de novo, não, porque acha que é abuso meu. Fala aí, Lucas. Oi. Ah, que... Dá para ouvir agora aí? Não, eu tô ouvindo pelo computador. Eu queria ouvir pelo... Eu queria ouvir Fone? pelo meu fone de ouvido. Eu não estou ouvindo pelo meu fone de ouvido. Eu acho que eu vou fechar a porta ali. Pera aí, galera. Voltei. Eu voltei. Peraí que eu tô usando o computador da escola. Eu preciso sair desse negócio aqui. Usar outra conta. Quando você mexe com outro computador, você tem noção de quanto o computador seu é ruim. Né? Porque o trem funciona, velho. O trem abre duas coisas ao mesmo tempo. Coisa doida. Vocês me ouvem direitinho, pessoal? Tudo certo? Sim. Tá ótimo. Então vamos seguir aqui. Pessoal, nós vamos corrigir as atividades do capítulo 17, Terceira Revolução Industrial. Tranquilo para todo mundo? Bom dia, professor. Que bela manhã de outubro para aprender geografia. Nossa senhora, Pedro. 5 pontos, Pedro, para você. Vai passar de ano desse jeito. Esse desejo de aprender geografia pela manhã. Tá. Compartilhou aí, galerinha? Tudo certo? Vamos lá. Eu tô meio perdido aqui, não tô no meu computador. Página 32. Deixa eu pegar meu livro aqui, porque aí eu fico menos perdido do que eu estou. Estou totalmente perdido. Aqui. Na página 32, galera, a gente tem um texto aí. Chegando aqui agora. A gente tem um texto aí, a gente tem uma imagem falando sobre a questão da paz armada, né? Falando sobre o desenvolvimento de armas nucleares, de tecnologia nuclear durante a Segunda Guerra Mundial e como que isso vai criar uma estabilidade política para o mundo através do armamento das grandes potências. Aí pede para vocês fazerem uma atividadezinha aí. De acordo com os 5 signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, são também os membros
Isso. São também os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que decidem a respeito das questões de segurança mundial. Lembrando que o Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 países, onde 5 são membros permanentes. E é o único órgão da ONU, a única instituição da ONU em que as decisões ali são deliberativas e devem ser seguidas por todos os países. Né? Existe uma questão política dos Estados Unidos na guerra do Iraque, a gente estuda isso depois. Mas deveria ser seguida por todos os países, e esses 5 membros permanentes são exatamente os países que saíram teoricamente vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, que faziam parte do lado dos aliados, né? A gente tem China, União Soviética, França. a Rússia herda essa cadeira, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos. Então, diante desse contexto, faça um texto argumentativo expressando sua opinião sobre essa forma de garantir paz mundial, a paz pelo equilíbrio de forças militares, né? Então, eu coloquei, eu tinha colocado, se não apareceu, 3 tópicos interessantes vocês colocarem nesse texto argumentativo de vocês. Questão dos argumentos históricos, por exemplo, que eu já citei, são os países vencedores, os países permanentes na ONU que garantem essa paz, entre aspas, armada, são os vencedores da Segunda Guerra, vocês podem colocar isso. A questão do desenvolvimento de tecnologia nuclear, isso vai acontecer nos países mais desenvolvidos naquele momento, esses países vão se desenvolver desenvolver a tecnologia em outras áreas e também a questão da energia, da tecnologia nuclear, com fim armamentista, depois vira uma fonte de energia alternativa. E aí vocês podem, a partir disso aí, colocar a opinião de vocês, né? Se vocês concordam ou não com essa forma de garantir essa paz mundial, se vocês concordam ou não, por exemplo, de esses países ser os países permanentes da ONU, ou se isso deve, de alguma forma, ser revisto, que é o que alguns países, como a Alemanha, o Brasil, questionam, por exemplo, que para esses países que questionam esses membros permanentes, o questionamento é justamente pelo fato de que o mundo hoje não ser mais o mesmo da época do fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje você tem outras potências, você tem outros agentes políticos e econômicos no mundo também importantes. Então, a Alemanha, por exemplo, é um dos países que encabeçam a ideia de uma reformulação desse Conselho de Segurança da ONU. Quer falar, Lucas, alguma coisa? Gosto de você falando? Não. Eu gosto de você falando, cara. Vamos sobre o negócio do Conselho de Segurança da ONU. Eu sou a favor de mudar esse conceito aí. Eu acho que deveria incluir mais países. Eu também concordo. Eu acho que aí é uma questão, opinião pessoal, né, que a gente pode usar no texto nosso. Eu penso que não deveria ter país permanente. Acho que deveria ter uma rotatividade constante desses países aí, né, porque você estabelece um poder muito grande a quem é permanente, né? Só que se não for permanente, vai ficar hora indo uma coisa, hora indo outra e entrando em contradição. Eu sou a favor de ter os países permanentes, mas eu sou a favor de incluir mais gente, de mais países. Há mais permanentes, no caso. Sim, eu acho que tem que ter os permanentes sim para dar uma estabilidade maior para a coisa, porque se for tudo rotativo, então vai virar uma bagunça. Uma hora fica no desinteresse de um, outra hora nos interesses de outros, e isso aí entra em contradição toda hora. Eu entendo. É o que acontece com a geopolítica regional da América Latina, né? Você tem o peso ideológico do momento influenciando. Aí você não tem uma continuidade de ideias. Sim. Bacana. Alguém mais quer falar, galera? Muito bem. Vamos lá. Próxima questão. Página 36. Na página 36, a gente está falando sobre as questões das redes sociais e as manifestações populares, né? O uso das redes sociais, nesse caso aqui, como uma ferramenta de organização social, que nesse caso aqui foi utilizada para a derrubada dos governos, que não são ditatoriais, segundo o Lucas, dos governos dos países do norte da África, principalmente, né, Lucas? Eu entendi seu ponto aquele dia. Faz muito sentido. Não, mas o ponto é o seguinte, que só explicando brevemente. Eles fizeram intervenção militar em vários países do norte da África, como a Líbia, por exemplo,
ou, por exemplo, na Líbia, né, no caso, e ali virou uma bagunça depois de 2011. Teve duas guerras civis seguidas. Teve a primeira, que derrubou o Gaddafi, e a segunda, que dura até hoje, que cortou o petróleo inteiro do país, apagão toda hora. Aí o país mais rico da África voltou a ter mercado de Miséria. escravo. Então, eu acho que não valeu a pena Ficou fazer pior isso. do que o que estava. O Iraque também existe esse problema. O Iraque, Sim, com o Saddam Hussein, algumas pessoas falam que o Saddam Hussein hoje é visto como um mal necessário naquela região. sim, de fato era assim, que eu vejo ele assim pelo menos. Pelo menos garante uma estabilidade para a região lá. Mas aí Aham. ele entrou em contradição com o Irã, depois aí ia bagunçar tudo de novo, porque o Iraque do Saddam Hussein estava sendo ajudado pelos Estados Unidos contra o Irã depois da Revolução de 79. O Saddam Hussein, ele tem uma coisa muito curiosa, que ele era sunita, né? E não era maioria, o Sim, grupo era étnico. minoria. O Iraque é um país xiita e entrou em contradição as duas coisas. E o Saddam Hussein era sunita. Então, era uma minoria no poder. Isso poderia dar um problema futuramente também, né? Mas, enfim, faz sentido o que você fala. Existia um equilíbrio, pelo menos antes dessa primavera árabe, né? Mas vamos Uhum. lá. Lembrando, galera, pessoal aí, que ninguém é obrigado a concordar, mas é interessante se a gente discutir, né? Porque aí a gente consegue compreender o ponto de vista de cada um. Se alguém quiser participar, fica à vontade. Com base nos textos anteriores, faça um comentário a respeito do seguinte questionamento, explicando seu posicionamento. As redes sociais revelam a democratização das informações e a ausência das barreiras para se expressar e se informar, ou representam mais uma forma de massificação de ideias e de informações? Eu queria ouvir muito a opinião de vocês sobre isso. O que vocês entendem que é a rede social? É algo que possibilita você ter uma possibilidade de se expressar, ou ela faz o contrário, ela massifica a ideia de alguns? Eu posso falar aqui? Eu Ó, acho que pode ter as duas funções aí. Concordo com a Esther. certo. Deixa eu ver aqui, alguém está falando no chat? Ah, não, sua presença só. Tá, mas e aí, Lucas? Qual é o equilíbrio? É o seguinte, ele tanto pode ser usado para as pessoas se informarem mais, se expressarem mais, porque você consegue atingir um número maior de pessoas em menos tempo e com maior facilidade. Mas também pode massificar várias ideias. Por quê? Pelo mesmo motivo, porque mais pessoas são atingidas por esse conteúdo e vários podem concordar, discordar ou tudo mais também. E ajuda a espalhar uma ideia também, assim. Aham. Existe já falei já 500 vezes desse cara, porque eu gosto muito dele também, porque ele fala de maneira muito clara e muito simples sobre tudo, geografia, e sobre esse caso de maneira específica, a questão da informação, que é o Milton Santos. Ele fala o seguinte: a informação, ela tem que ser buscada, ela tem que ser adquirida. Quando a informação ela é recebida, ela vem com uma intencionalidade. Toda pessoa que quer te passar uma informação, ela quer te passar a informação com o ponto de vista dela e com a intenção de te informar sobre alguma coisa de acordo com o que ela quer que você seja informada. Por exemplo, hoje circulam muito as ideias das fake news, né? Só que aí as fake news são informações mentirosas, beleza. Mas fora as fake news, que é fácil de você resolver, teoricamente, esse problema, porque o que não é certo, ele é errado, tem as informações manipuladas e que não são necessariamente falsas, mas não são exatamente da forma com que são passadas. Então, o problema que eu vejo na questão da informação é que você tem que ser o agente que busca essa informação. E você tem que ter uma formação crítica, não necessariamente escolástica, mas crítica, de entender e de buscar a mesma informação em várias fontes distintas, para você criar a sua opinião sobre determinado assunto. A gente não pode fugir de um debate de política, por exemplo. As fake news relacionadas às ideias, tal, isso é fácil de você resolver, conforme eu falei. Mas muitas vezes, algumas informações, elas são colocadas de forma que te deturpa sobre um determinado assunto, te deturpa sobre outro assunto. Então, o importante é as pessoas se informarem como um todo, né? E você deixar de ser um agente recessivo,
de informação. Você passar a ser um agente passivo, você buscar a informação. Por isso que é importante manter-se informado e ter uma criticidade em relação a essas informações. Aí eu coloquei aqui, é uma resposta pessoal, uma resposta de vocês. O que você pode elencar como uma vantagem pessoal é o que vocês acabaram de falar, que é a liberdade de expressão e acesso à informação a tempo real. Né? Você consegue se informar de tudo que acontece no momento em que as coisas acontecem. Isso é de uma importância muito grande. Né? Talvez o Império Romano tivesse tido isso no auge do Império Romano, ele não tinha sido destruído. Né? Alguns historiadores falam que o que faltou para o Império Romano foi informação num tempo hábil de conter as revoltas na borda do Império. Atualmente, os maiores problemas em relação à informação é a disseminação de falsas notícias. Eu vou até acrescentar depois a manipulação de informação, que é um problema muito sério. Que a gente só vai combater isso com a ideia da formação das pessoas que recebem essa informação. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá, vamos para as questões propostas em sala de aula. Universidade Estadual do Ceará, né? O espaço geográfico, agora mundializado, define-se pela combinação de signos. Seu estudo supõe que se levem em conta esses novos dados revelados pela modernização e pelo capitalismo agrícola, pela especialização regional das atividades, por novas formas de localização das indústrias. O termo mundializado aí, galera, está colocado como um termo em que se difere do processo de globalização. A ideia de mundialização e globalização, se pedirem para vocês distinguirem de alguma forma, a globalização está relacionada a um processo onde o desenvolvimento tecnológico vai causar interferência no espaço, né? A globalização ela é um termo, um processo recente viabilizado pelo desenvolvimento dos meios tecnológicos, pelo desenvolvimento dos meios tecnológicos, é isso mesmo. Já a mundialização está falando de uma mudança e interferência de hábitos a nível mundial, a nível global. Então, dentro dessa distinção e diferenciação, o que a gente tem lá nas revoluções, nas grandes navegações, não é um processo de globalização em si, mas um processo de mundialização, onde o mundo começa a sofrer interferências de culturas distintas. E só para ficar claro para vocês. O trecho acima expressa novas determinações do espaço geográfico, identificadas com, o texto acima expressa novas determinações de espaços geográficos, identificadas com. Então, como que o espaço geográfico está determinado a partir do desenvolvimento, da modernização, a partir desse novo contexto que a gente tem pós-Segunda Guerra Mundial? Meio técnico, científico, informacional? Exatamente. O meio técnico científico informacional é a parte do espaço geográfico cada vez mais repleto de ciência, tecnologia e redes urbanas, de transporte, telecomunicação, informática e instituto de pesquisa. Essa formação de rede, galera, elas vão acontecer de acordo com o interesse do capital. Tipo, como que o Vale do Silício vai fazer uma rede com o Sudeste Asiático? O Vale do Silício desenvolve tecnologia, desenvolve produtos que são fabricados no Sudeste Asiático. Cria uma rede entre o Vale do Silício e o Sudeste Asiático. Como que o Brasil vai criar uma rede com a África, por exemplo? A gente tem relações econômicas com países africanos, onde vai criar uma rede de negociação, uma rede comercial. Então, isso é típico desse novo meio técnico-científico informacional. O próprio nome já faz a gente entender que isso é criado a partir do desenvolvimento de meios de comunicação, de informação e o desenvolvimento dos meios de transporte. Dois, a localização de uma indústria está relacionada à busca de vantagens que lhe confiram melhores condições em relação à concorrência. Assim, quanto menores os custos envolvidos, maiores as possibilidades de lucros. Os principais fatores levados em conta para a instalação de uma indústria, uma fábrica, são mercado consumidor, matéria-prima, rede de transporte, água, energia e mão de obra. A ação do Estado também pode influenciar na localização das indústrias. Então, o que as indústrias buscam no mundo hoje?
reduzir os seus custos de produção e aumentar a sua produtividade e ampliar o seu mercado consumidor. Lucro. Como que a gente faz para obter lucro? A gente tende a criar a maior viabilidade possível, entender a maior viabilidade possível na implantação de uma indústria em determinado lugar. Isso é uma coisa nova, isso é uma coisa desse novo meio que a gente tem, né? Ao longo do tempo, os fatores que interferem na escolha da localização de uma indústria variam de importância, podendo inclusive surgir novos fatores. Lá no início da Revolução Industrial, o fator predominante era as jazidas, a disponibilidade de recursos. Depois esses fatores eles vão sendo alterados. Explica a diminuição da importância nos dias de hoje da localização das indústrias nas proximidades dos recursos energéticos, que é o caso do carvão mineral do início da Revolução Industrial. Em seguida, indique uma ação do Estado que pode exercer influência na instalação de uma unidade fabril. Então, o que a gente tem, galera? Lá no início, a gente tem as indústrias localizando-se próximo às jazidas de carvão mineral, que era a fonte de energia. Quando eu tenho a evolução dos meios de transporte, a evolução de transporte por vias de trens, por meio de duto viário, por meio de dutos, a facilidade do transporte de mercadorias, eu começo a ter outros fatores que podem influenciar na minha localização das indústrias. Aí entra os fatores econômicos geográficos. Aí pode entrar a influência do Estado, por exemplo. É mais barato eu transportar a mercadoria, a matéria-prima, de uma região pelo espaço, ganhando isenção de impostos, do que necessariamente colocar a minha indústria próxima àquela jazida, né? Então, a influência do Estado pode exercer na instalação de uma fábrica, ocorre por meio de concessão de subsídios, incentivos fiscais, doação de áreas de instalação, investimentos em infraestrutura, planejamento de sistema de transporte, garantindo o rápido escoamento da produção e tecnificação da mão de obra, entre outros. Para ficar claro e ficar exemplificado para vocês, eu estou respirando assim, lembra das zonas econômicas especiais da China, onde são áreas que o governo chinês criou viabilidade para indústrias estrangeiras se instalarem ali. Então, o Estado chinês, a política de Estado chinês, ela viabilizou a implantação de indústrias ali. O que eles mais tinham para oferecer lá na década de 70? A mão de obra mais barata. Hoje, além da mão de obra mais barata, eles têm outros atrativos. Essas reformulações do espaço chinês, que começou lá na década de 70, fez a China hoje ser um grande mercado consumidor. Então, muitas indústrias hoje vão para lá visando atender esse mercado consumidor. Então, por isso que fala que a localização das indústrias tem fatores que eles ganham importâncias ao longo do tempo e ao longo da transformação do espaço. Antes era a fonte de recurso energético, eu tenho a mão de obra, eu tenho os incentivos fiscais, eu vou ter o mercado consumidor lá na frente. Então, existem fatores que eles vão se diferenciando, né, ao longo do tempo. Depois eu mando para vocês, se vocês quiserem anotar, tá bom? Observe, a alta tributação pode influenciar também, né? Mas de maneira negativa. Exatamente, Pedro. Exatamente. Outros fatores negativos também que a gente tem, Pedro, que você pode citar, é o encarecimento da mão de obra. Como assim? Grandes metrópoles mundiais hoje, São Paulo, por exemplo, o custo produtivo, não só da mão de obra em si, o custo produtivo acaba ficando mais elevado porque viram grandes centros urbanos, a logística fica mais cara, o espaço urbano, o espaço geográfico fica mais caro em função da segregação do espaço urbano, né? Às vezes o cara tem um comércio, uma fábrica em um lugar onde que aquela área urbana vale mais do que a fábrica dele, porque o espaço ficou muito caro, né? Então, você tá certinho, a tributação ela é um fator que age de maneira negativa. Por exemplo, os países emergentes em crise tendem a tributar empresas. Quando eles fazem isso, as empresas saem fora, né? Quer falar, Lucas? Não. O áudio. Muito bem. Observe as imagens a seguir. Aqui eu tenho a energia eólica, energia limpa, uma imagem de energia eólica, que a China está fazendo investimentos nisso.
É a maior usina de energia solar da América Latina em Pirapora, próximo ao Rio São Francisco. Depois eu tenho a energia nuclear, que é considerada uma energia limpa, apesar de ter problemas de resíduos. Não ser renovável, no caso. Oi? Não ser renovável a energia nuclear. Ela é limpa, não renovável, exatamente. E a Islândia, que tem uma usina aqui geotérmica, né? A Islândia está no limite entre as placas tectônicas da América e da Europa, e eles aproveitam essa localização, essa característica para a produção de energia geotérmica, que você pega o calor do núcleo, do manto terrestre para produzir energia. Diferente do que ocorreu nas duas primeiras etapas da Revolução Industrial, na terceira, a maior diversificação na utilização de fontes energéticas. Lembrando que na primeira eu tinha um carvão mineral, na segunda eu tenho um petróleo, e na terceira eu busco uma diversificação. Entre elas estão as que são representadas nas imagens. Com base nos estudos do capítulo, explique a atual busca de fonte de energia alternativa ao uso do carvão e do petróleo. Alguém pode ler aí, galera, por favor? Pedro, lê pra gente aí, meu querido. Pra não ficar pedindo só o Lucas para fazer, coitado. Vou diversificar aí o camarada aí. Eu coloquei por causa da alta poluição que esses recursos geram. Aí o mundo hoje em dia busca fontes alternativas para solucionar. Legal. Alguém pôs outra coisa aí, galera, diferente? Esther, quer falar? Vamos lá. A partir da década de 70, né, que você tem ali as grandes preocupações com a questão climática no globo, você começa a entender que a queima de combustível fóssil ele agrava o aquecimento global, ele traz grandes problemas para as questões atmosféricas. Então você vai buscando uma outra alternativa em função desses poluentes. A questão da energia nuclear, que era uma alternativa viável, ela começa a causar preocupações por conta dos acidentes que a gente já viu falando, né? Os acidentes que já ocorreram em usinas de produção de energia nuclear. Vocês poderiam citar também, galera, a questão da independência, a questão da não dependência desses recursos energéticos, né? A busca por não dependência desses recursos. Eu ia colocar aqui, eu acabei esquecendo de colocar. Muito bem. Questão 4. É só até a 4? Não tem assim também. Vamos lá. Importantes intervenções no século XIX e século XX. Aí a gente tem aqui o que foi feito, quando foi feito e por quem foi feito, né? O telefone, o Graham Bell, escocês, em 1876, depois o carro, depois a gente tem o rádio, a gente tem um avião, computador, satélites e internet. A gente percebe que a gente tem aqui as importantes intervenções, sendo todas elas relacionadas a meio de comunicação e a meio de transporte, né? Todas elas aí citadas, ou é meio de comunicação ou é o meio de transporte. As invenções apresentadas no quadro afetaram o mundo contemporâneo, o mundo atual, em especial no que se refere à circulação de ideias, pessoas e mercadorias. Em conjunto, essas invenções tiveram efeito principalmente sobre a ampliação da integração territorial. Integração territorial, muito bem. A gente vai conseguir ter um território, vai ter territórios hoje no mundo muito mais integrados do que eu posso dizer, do que há 50 anos atrás. Eu nem preciso buscar um tempo longínquo, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, a internet. A internet é o grande... De todas as invenções, é óbvio que a internet ela é consequência das invenções anteriores, mas a internet ela consegue democratizar de maneira muito mais efetiva essa integração, né? Ela consegue... Vocês imaginar o espaço do território brasileiro, por exemplo, que é um Brasil, um país emergente, a gente tem um acesso não total da população, mas muito amplo da população à rede de internet.
Então, consegue fazer essa integração territorial de maneira muito efetiva, com respaldo às desigualdades que existem a esses acessos. Beleza? Lembre disso, o espaço é integrado, mas não é homogêneo. O espaço ele é técnico, científico e informacional, ele é um espaço contraditório. Ele não inclui todo mundo no processo. Há um processo de exclusão nesse processo. Repetitivo a palavra processo, também falo, mas tudo bem. Galera, questão 5. Deixa eu tirar aqui. A terceira revolução industrial consolidou-se com o aprofundamento da globalização. Nesse contexto, tornou-se hegemônica a configuração determinada do espaço mundial, entre outros aspectos, pelo meio técnico, científico e informacional, segundo assinala o professor Milton Santos. Essa configuração pode ser representada a partir do mapa a seguir. Então, a gente tem distribuição irregular da tecnologia no espaço mundial, foi o que eu acabei de falar. O espaço ele é integrado, mas não é homogêneo. Você tem aqui países inovadores tecnológicos, que faz aquele mapa dos países do norte, né, para a gente, pega Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, ou central, ocidental principalmente, que faz uma curvinha lá na Austrália, trazendo aqui a Coreia do Sul e o Japão para junto dos países inovadores. Depois eu tenho os países, as regiões receptoras de tecnologia. Percebe-se que no Brasil eu tenho aquela região que o Milton Santos chama de região concentrada, que pega o sudeste e o sul do Brasil, que é onde eu tenho o maior desenvolvimento, o maior fluxo de informação no Brasil. Depois eu tenho aí Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, o México, países da Europa Oriental, a Península Ibérica, né, de Portugal e Espanha, o sul da África, parte da Índia, a parte costeira da China, que é onde tem as zonas econômicas especiais, a região da Malásia, os tigres asiáticos bem representados aqui. Considerando o exposto, conclui-se que a organização do espaço mundial, representada no mapa, está corretamente caracterizada em... Letra A distribuição regular da tecnologia no espaço mundial. A alternativa já está certa por isso, porque a gente não tem essa distribuição de maneira igualitária, de maneira regular, né? B, a ocorrência do desenvolvimento de uma nova modalidade de divisão internacional estabelece a histórica dominação dos países ricos sobre os países pobres através do controle da técnica, da ciência e da informação. A nossa resposta, galera, ela é essa. Mas deixa eu ler as outras aqui, depois eu explico ela melhor. A distribuição irregular da tecnologia no espaço mundial significa uma situação momentânea, o que não é, né? É uma situação que ela é influenciada pelo processo histórico. A distribuição irregular do saber tecnológico está relacionada ao histórico determinismo ambiental. A gente já entendeu, já estudou, entendemos que o determinismo ele não funciona se você analisar que os países que são hegemônicos, eles vêm com esse processo de acúmulo de capital desde a época das grandes navegações. A distribuição regular da tecnologia já está errada a alternativa. Então, vamos lá. Os países centrais, que são os produtores de tecnologia, eles são países que no processo de colonização já eram os países, as antigas metrópoles. Aí eu tenho a salvaguarda de Estados Unidos e a Austrália, que por um momento eles foram colônias e deixaram de ser e passaram a ser países exportadores de tecnologia. Fala, Lucas. Só que eles só viraram isso aí porque a colonização deles foi diferente dos outros países. Isso, você teve um modelo de colonização diferenciado por colônias de povoamento, o que fizeram com que a sua economia interna se fortalecesse, e houve uma coisa muito importante que está citada aqui, ó, o acúmulo de capital. Esse acúmulo de capital, esse fortalecimento econômico interno, eles foram fundamentais para o investimento no processo de industrialização. E você tinha uma dinâmica econômica interna mais ampla do que nos países
colonizados por exploração, como o Brasil. No Brasil, você não tinha uma dinâmica interna. Por quê? Porque a maioria da sua mão de obra era mão de obra escrava. Você não tinha mercado interno, né? A destinação dos nossos produtos era voltada sempre para o abastecimento externo. Uma outra coisa interessante ao analisar isso é que você percebe que o desenvolvimento da infraestrutura urbana dos países subdesenvolvidos hoje, ele é todo voltado para exportação. Você tem áreas grandes que não são interligadas, que é um grande problema que a gente tem no Brasil hoje, que é a infraestrutura de transporte dentro do país, né, ligando regiões a outras. Aí vai estar falando aqui sobre essa questão da dominação, do acúmulo de capital e, posteriormente, na criação de espaços de maior desenvolvimento e menor desenvolvimento tecnológico. Os países antigos, no final aqui, hoje metrópoles concentram a tecnologia de ponta em ciência e informática e exercem domínio sobre os demais. Após a crise de 2008, o modelo vem sendo posto em xeque devido à ascensão de novos atores em ação na economia mundializada, inclusive as antigas colônias. Esse após 2008, galera, começa a evidenciar a importância e o crescimento econômico dos BRICS, né? Dos países emergentes. Dentre os países emergentes, destacam-se Brasil, Rússia, Índia e China. E a África do Sul pelo contexto político mais do que o contexto econômico. Com um detalhe, esses países emergentes, eles são mais suscetíveis a crises econômicas e políticas, né? O que pode comprometer o crescimento contínuo desses países. Beleza? Mas a gente enxerga esses países hoje no mundo como novas áreas de influência, áreas importantes, áreas econômicas importantes no mundo. A gente está falando da Índia, da China, do Brasil, da Argentina, do México, são áreas de relevância maior do que no período colonial. Beleza? Mas a questão da atividade é fazer vocês entenderem que o meio técnico científico internacional, ele cria uma integração global, mas não acaba com os níveis de desigualdades globais. Beleza? Vocês querem falar alguma coisa? Querem pontuar alguma coisa, galera? Que aqui a gente terminou. Tudo certo, então? Beleza, mano. Beleza, eu nem sei se amanhã tem aula, que eu não olhei o horário novo dessa semana. Mas se tiver aula amanhã, beijos para vocês e até amanhã. Se não tiver aula, até semana que vem. Alguém tá falando alguma coisa no chat que não colocou a chamada, galera? Coloca lá que eu vou encerrar a aula, tá bom?